Se você vai fazer a segunda fase da OAB, presta atenção nisso aqui. E você sabe por que a maioria das pessoas reprova nessa etapa da prova prático profissional? Não é por falta ali de conhecimento do conteúdo de penal, não. Você precisa reforçar esse conteúdo, esse conhecimento, mas não é isso que reprova. O que pega na segunda fase é o conhecimento que você possui de forma difusa, solta, mas você tem muita dificuldade de desenvolver um raciocínio jurídico correto. E o que é desenvolver um raciocínio jurídico correto? Bom, cada questão da prova, ela tem ali um conjunto de institutos jurídicos fundamentais no direito penal que estão sendo cobrados. E você precisa ter o conhecimento do instituto e das regras legais para se aplicar esse instituto, e também você precisa saber reconhecer no enunciado. Você tem que perceber exatamente quando o enunciado está puxando de você esse instituto. Então você precisa ver cada trechinho aqui, cada linha, você entender, beleza, aqui ele está puxando de mim, né, a questão da reincidência, se é ou não reincidente, né, se isso compensa ali na hora da fixação da pena, do regime. Então você tem que ter a capacidade, primeiro de conhecer, né? Você tem que conhecer o instituto, as regras de aplicação, e você tem que entender quando o trecho do enunciado está puxando esse conhecimento de você. E isso é totalmente uma habilidade, né? Você precisa treinar, né, e melhorar a sua capacidade de percepção, né, de perceber ali em cada trecho do enunciado que está cobrando de você esse conhecimento efetivamente, e você tem que conseguir evocar exatamente as palavrinhas-chave que a banca quer de você. É isso que vai fazer você pontuar bem. Então você tem que usar aqui compensação da reincidência com o atenuante da confissão, né, a previsão legal também. Tudo isso você tem que treinar para você, na hora da prova, conseguir ter a capacidade de evocar esse conhecimento e colocar no papel todas essas palavrinhas-chave. É assim que você vai pontuar bem na prova de segunda fase da OAB, beleza? E tudo isso é treino. Se você não tiver essa habilidade bem treinada, você vai sair perdendo um monte de pontos de bobeira, e aí vai ficar muito difícil você ser aprovado. E a melhor forma de você melhorar essa habilidade, que é o cerne da segunda fase, é você fazendo as provas anteriores da OAB, que elas revelam ali pra gente exatamente o que é mais cobrado e o que a FGV espera do seu raciocínio jurídico, do que você efetivamente vai escrever na sua resposta. E o que eu fiz para facilitar a tua vida, para te treinar, para te habilitar a utilizar a linguagem técnica que vai efetivamente pontuar bem na tua resposta, que vai estar no espelho de correção da FGV. Eu montei esse kit de treino das 10 provas anteriores de segunda fase do AB para você fazer como simulado, e treinei 10 IAs que estão aí na tela, que elas são especialistas para fazer a correção das tuas respostas. Cada IA é especialista no gabarito de uma dessas provas e elas seguem exatamente o padrão da banca FGV que a gente já vai ver na sequência. E aí na correção elas vão te apontar exatamente os erros e acertos, vão dar direcionamentos estratégicos sobre o que você tem que reforçar aí de teu conhecimento teórico e melhorar na linguagem técnica da tua resposta. Elas já conhecem o histórico completo da cobrança das 21 provas do AB. Eu fiz esse mapeamento das 21 provas anteriores do AB e treinei essas IAs. Tá incrível esse kit de treino, beleza? Agora deixa eu te mostrar aqui na prática como funciona. Então, essa daqui é a Amélia, responsável pela OAB 45. E aí a gente clica aqui em começar. E aí tem uma introdução, ela pergunta, você quer fazer a peça, as questões dissertativas, né? Me diz aí para a gente começar. Então, no caso aqui, eu vou fazer só a peça, ó. Só a peça. Beleza? Ela vai carregar aqui para a gente só a peça da OAB 45. Você vê que tudo é em segundos. Vamos lá, ó. Trouxe a peça, beleza? E aí, para não demorar muito, eu já vou colar aqui a resposta da peça para ela corrigir, beleza? Ó, já estou colando aqui. Aí você cola a tua resposta que você fez no Word, beleza? Tá tudo aqui. Vou mandar para ela corrigir.
e enquanto a gente aguarda essa resposta que ela vai entregar para a gente, isso demora alguns segundos, deixa eu confirmar aqui. A gente vai conversar aqui o porquê de eu ter criado esse kit de treino. E eu passei na OAB e depois eu virei concurseiro, né? Estudei 5 anos para concurso até passar na prova de advogado da União, da Advocacia Geral da União. E eu vivi exatamente essa dor na pele. Eu fiz 5, 6 discursivas de concursos diferentes e eu mandava, né, essas peças, essas discursivas para outros professores corrigirem e demorava dias para voltar a resposta. E quando voltava, ela vinha com uma correção genérica que não olhava de verdade para minha peça. Ela não mapeava as minhas fraquezas, não me dizia onde eu tinha que melhorar. Então, era uma correção que não era tão útil assim na minha preparação, beleza? E isso aqui resolve o teu problema, porque a IA ela vai te entregar, e a IA foi bem treinada por mim, com a minha expertise, né, de 9 anos como advogado da União trabalhando com peça. Então, ela vai te devolver a correção individualizada, né, da tua peça, das tuas questões, e vai te dar um feedback estratégico muito bom para realmente ser útil na tua preparação, né, para você conseguir mapear exatamente qual linguagem técnica, qual percepção, qual instituto jurídico do direito penal que você tem que trabalhar para você não deixar pontos na mesa aí para você galgar aí os 6 pontos que você precisa e tirar a tua carteirinha da OAB, beleza? Eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo e quando ele entregar a resposta, daqui a alguns segundos a gente volta. Bom, então ela me devolveu a resposta aqui e a minha peça profissional tirou 3,95 de 5. Lembrando que eu só mandei a peça, não mandei as questões discursivas, beleza? Então ela trouxe aqui exatamente, ó, o critério do espelho, as bandas de pontuação e a minha nota, né? Então em algumas coisas eu cravei aqui, em outras eu não fui tão bem. Ó, por exemplo, errei a tempestividade, eu não botei expressamente, né, o prazo legal de 5 dias. Aqui, ó, compensação da reincidência com atenuante de confissão prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, eu tirei apenas 0,45 de 0,75, né, porque eu não botei expressamente o termozinho, a palavra-chave de compensação. Então eu perdi ponto por isso, beleza? Onde mais? Aqui, ó. Concessão da suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77, parágrafo 1º do Código Penal, súmula 499 do STF. Aqui, ó. Eu citei apenas o artigo 77 do Código Penal, mas esqueci o parágrafo 1º e não citei a súmula 499 do STF. Então, eu perdi parcialmente uma pontuação aqui, beleza? Então, ó, aqui também, não é isso mesmo. Beleza. Então, você vê que ela trouxe todos os itens do espelho oficial de correção, aplicou a correção e foi aqui analisando para dar o feedback estratégico, né? Então, aqui o diagnóstico estratégico, ó. Aplicação da pena, eu dei mole aqui, ó, compensação de reincidência, com atenuante e regime inicial semiaberto. Eu também não mencionei, parece expressamente aqui, que era o regime inicial, ó. Eu pedi o regime inicial mais brando possível, mas exigi o espelho, ó, um pedido expresso de regime semiaberto, com fundamento ali no artigo 33 do Código Penal. Não fiz isso. Então ele considerou ali que eu zerei essa parte, né? O que eu escrevi, ó, regime inicial mais brando possível, não é o suficiente. Tá? Então eu zerei essa parte. Então ele me deu ali um diagnóstico estratégico e um plano de estudo. Né? Ó, revisa alegações finais, a dosimetria é muito importante, ó, a compensação aqui de reincidência com confissão, o regime inicial, as regrinhas ali, né? Enfim, ele trouxe um feedback completo, beleza? E esse kit de treino ele já está prontinho para você começar hoje. Então são 10 simulados, 10 provas do OAB e 10 IAs para corrigir cada uma das respostas e te entregar isso aqui para você melhorar a tua preparação, desenvolver a tua habilidade de escrita e passar na OAB, beleza? Tem também um mapeamento de tudo que mais caiu nos últimos 7 anos, tá? Você não precisa mais esperar um professor para corrigir as tuas peças, você vai escrever a resposta,
colar aqui no ChatGPT e receber a correção na hora. Você vai evoluir muito mais rápido, beleza? Então clica no botão aqui embaixo e adquire esse kit de treino agora para você voar rumo à tua aprovação na segunda fase do AB. Vamos para cima!